Olha ela aí, olha ela aí. Hoje a gente vai falar então, vamos começar a trabalhar a tabela periódica, a entender a tabela periódica, tá? Hoje nós vamos falar sobre os grupos da tabela, também chamado de famílias, tá bom? Esse nome famílias ficou um pouco fora de uso, mas pode ser que apareça. Então, grupos ou famílias, que nada mais são do que as colunas da tabela periódica. Então, a gente vai analisar as colunas da tabela. Tá vendo esses numerozinhos aqui, ó? Cada coluna tem o seu número, certo? Coluna um, 2, 3, 4, 5. Vamos olhar para esses numerozinhos aqui. Galera, o que caiu em desuso foi o termo família, tá? Por quê? Hoje em dia, o mais comum é a gente usar isso daqui, ó. Grupo um, grupo 2, 3, 4, 5, 6, até o 18, tá? Então, cada coluna da tabela representa um grupo da tabela, tá bom? Então, por exemplo, o grupo um aqui, ó, nós temos todos esses elementos, ó, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Nós temos todos esses elementos no grupo um. Aí no grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e assim por diante, tá? Beleza. Cada um desses grupos vai ser chamado de um modo, beleza? Antes, eu vou separar para vocês o seguinte: esses grupos aqui, ó, que estão na parte de baixo, eram conhecidos como a família B. E esses outros que sobraram aqui, ó, 1 e 2. E do 13, nossa, o contrário, né? E do 13 ao 18 eram as famílias A. Como que a gente dava um nome, ou seja, como que a gente apontava essas famílias? Como sendo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Tá certo? Então, as famílias a gente numerava assim. Nesse vídeo aqui, nessa aula, eu não vou falar sobre família, tá? Tem no material teórico lá, no resumo, no mapa mental, eu deixei lá todas certinho ali para vocês. Mas o que a gente vai falar nessa aula? A gente vai falar sobre os principais, tá bom? E principalmente sobre os nomes de alguns grupos que, por sua importância na química, receberam tais nomes, beleza? Então, o grupo um aqui, ó, ele recebe o nome de grupo de metal ou metais alcalinos. Então, metais alcalinos. Esse é o primeiro grupo. O hidrogênio, ele é uma exceção desse grupo, tá? Ele não entra como um metal alcalino, beleza? Ele faz parte desse grupo um. Ele está no grupo um, mas ele não faz parte desse grupo. Por quê? Porque os demais elementos, ó, esses elementos aqui, eles fazem parte desse grupo porque são metais, tá? Tem propriedades parecidas. O hidrogênio já não. Então o hidrogênio a gente desconsidera. O hidrogênio é um elemento à parte. Maravilha? Show de bola. Esse segundo grupo, ele vai ser chamado de metais alcalinos terrosos. Então ele recebe esse nome, esse segundo grupo, que entram berílio, magnésio, cálcio, todo mundo que está aqui na coluna 2. Tá? Então é metal alcalino família um, grupo um, e metal alcalino terroso, grupo 2. Beleza? Ok. Existem autores que não consideram o berílio e o magnésio como sendo metal alcalino terroso, mas isso é uma conversa à parte. A gente vai considerar eles como metais alcalinos terrosos. Beleza? E viu, eu tô passando aqui só para dar para vocês uma demonstração de estudo. Isso aqui tá tudo no material teórico também, tá bom? Tá tudo lá detalhadinho, nome por nome, grupo por grupo. Aí a gente vem 13, 14 e 15. Não que esses grupos não sejam importantes, longe disso, são todos muito importantes. Mas existem outros grupos com uma principal relevância, de acordo com as ligações, com os compostos que formam e tudo mais. Então, o grupo 13, tá vendo que ele começa com o boro, o elemento boro? Então, chamou-se grupo do boro.
Beleza? Então o grupo 13 é o grupo do boro. Já o grupo 14 é o grupo do carbono. Por quê? Porque ele começa pelo carbono, ó. Grupo do carbono. Já o grupo 15 é o grupo do, vai que você já está manjando, grupo do nitrogênio. Então, grupo do nitrogênio é o grupo 15. Chique demais? Maravilha. Aí nós temos o grupo 16 e o grupo 17. Eles têm uma importância por conta dos seus elementos. Os seus elementos são muito característicos, muito fáceis de ocorrer reação química de acordo com algumas propriedades e tudo mais. Então, esses dois grupos aqui são os mais relevantes da família. Então, nós temos o grupo 16 não como o grupo do oxigênio, mas como o grupo dos calcogênios. Calcogênios. Tá? Então, o grupo do oxigênio ali, da família do oxigênio, são os calcogênios. Tá? E o grupo do flúor ali, que começa com flúor, cloro, bromo e iodo, é o grupo dos halogênios. Maravilha? Então, o grupo 17, halogênios. E o último grupo da tabela periódica, ele é um grupo muito, muito específico, que são os gases nobres. Ah, e por que eles recebem esses nomes, professor, esse nome? Porque esses elementos aqui, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, eles são elementos que em temperatura ambiente são do estado gasoso, se encontram no estado gasoso, e eles são chamados nobres porque eles dificilmente fazem ligações com outros elementos. Eles já são por si só estáveis. Então, para esses elementos, a gente chama de nobres porque eles não se misturam com os demais elementos. Tá? E se mistura, são muito poucos. Tá certo? Então, nós chamamos eles de gases nobres por esse motivo. Tá? Ah, professor, você não falou do grupo 3 até o grupo 12. Porque do grupo 3 ao grupo 12, nós temos os elementos que nós chamamos de elementos de transição. Tá bom? Nós temos os elementos de transição aqui no grupo 3 ao grupo 12, que são basicamente metais de transição. Percebe que todos que estão aqui no meio são metais? Olha lá, a gente tem o ferro, o cobalto, o cobre, o níquel, o zinco, a prata, o ouro. Tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Platina, paládio, titânio. Todos são elementos que eu tenho certeza que você já ouviu falar desses elementos, óbvio. Então eles estão todos aqui nos elementos de transição. Beleza? Nós temos ainda os elementos de transição interna. Para a tabela periódica não ficar muito extensa, para dar uma encurtada nela, é como se aqui, ó, nesses dois bloquinhos, ó, nesse bloquinho aqui e nesse bloquinho aqui, nós temos, né, uma porrada de outros elementos. Ou seja, nesse bloquinho vermelho aqui, nós temos essa primeira linha de elementos, tá certo? Que são chamados de lantanídeos. Lantanídeos. Por que chamado de lantanídeos? Porque o primeiro elemento aqui, ó, é o lantânio. Então a gente chama de lantanídeos, a série dos lantanídeos. E nesse grupo aqui de baixo, ó, nós temos os actinídeos. Actinídeos. Por que actinídeos, professor? Porque o primeiro elemento ali chama actínio. Então, é o primeiro elemento que dá o nome àquela série. Tá? E por que nós encurtamos eles? Por que nós jogamos eles para fora da tabela periódica? Imagina a tabela periódica lá, montada desse jeito aqui, ó. Olha que gigantesca que ela fica. Percebe que ela fica muito grande? E aí eu pego esse trechinho aqui, ó,
desses elementos e jogo eles lá para baixo. Aí eu consigo encurtar a tabela para que caiba, né, num formato melhor ali, mais simplificado para a gente estudar. Tá certo? Então agora nós passamos por todos os grupos e mais para frente a gente vai falar das relações entre esses grupos, tá bom? Tem os períodos também, mas daqui a pouco a gente entra nisso. Olha lá, os grupos de 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, eles apresentam uma peculiaridade entre eles, tá bom? Esses grupos aqui que eu apontei para vocês, a quantidade de elétrons na camada de valência é justamente a quantidade ou o número da família que antes eram dados para eles. Lembra que eu falei para vocês, então, que o nome da família aqui era 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7 e 8A? Lembra disso? O que isso significa? Significa que a gente dava esses nomes também para facilitar, para lembrar que elementos do grupo 1 tinha um elétron na camada de valência. Elementos do grupo 2 tinham 2 elétrons na camada de valência. Grupo 3, 3 elétrons na camada de valência, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons e 8 elétrons na camada de valência. Ah, professor, mas por que isso é importante? Agora pode não ser tanto, mas depois que a gente vai começar a aprender o conteúdo de ligações químicas, vai ser importante a gente saber os elétrons de valência. Lembra da camada de valência? É a camada mais externa do átomo, ou seja, são os últimos elétrons do átomo. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o berílio. Olha lá, o berílio. Qual que é o número atômico do berílio? Aí a gente vai fazer o seguinte, galera. Na tabela periódica, quando a gente vai analisar um elemento, nós temos sempre um número atômico, o símbolo, o nome e o número de massa do elemento. Beleza? Se você pegar qualquer elemento aqui da tabela, vai ser assim, ó. Vamos pegar esse aqui, o índio. Ó, número atômico 49, símbolo, nome e o número de massa dele. Chique, maravilha. Vamos pegar o berílio. O berílio tem número atômico 4. Obviamente, então, o seu átomo estável tem 4 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Lembra da distribuição eletrônica? 1s2, 2s2. Qual que é a camada de valência? Alguém lembra? Óbvio que lembra, né? Essa aqui, ó, camada mais externa, camada 2. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ó, 2. Ah, bateu, ó lá. Ele está no grupo 2, ele tem 2 elétrons. Ah, professor, vamos fazer um teste com isso? Não estou acreditando, não. Vou pegar um aleatório aqui. Vai, pega um aleatório, vamos ver. Vou pegar o silício aqui, ó. O silício tem que ter quantos elétrons na camada de valência? Tem que ter 4. Vamos ver se tem. Qual que é o número atômico dele? 14. Beleza, professor. Vamos fazer isso aqui. Silício, então, o número atômico dele é 14. Vamos ver? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Quantos que eu coloquei até agora? Ó, 2, 4, 10, 12, 3p2, 14. Beleza? Maravilha. Camada de valência. É a camada 3, ó, a camada mais externa. Eu tenho 2 subníveis na camada 3, ó. O S e o P. Quantos elétrons? 2 mais 2, 4 elétrons na camada de valência. Qual que é o grupo dele? É o grupo 14, ó lá. O grupo 4, que representa 4 elétrons. Ah, lá. 4 elétrons, professor, é verdade. Então, isso é importante para a gente lembrar, ou até daqui para frente, para a gente ter uma manha em um conteúdo de ligações químicas. Tá bom? Mas lembre-se disso então. Grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 representam os elétrons de valência de cada um. Grupo 1 tem um elétron, que são os metais alcalinos. Metais alcalinos terrosos, 2 elétrons. Grupo do boro, 3 elétrons. Grupo do carbono, 4. Grupo do nitrogênio, 5 elétrons. Calcogênios, 6 elétrons. Halogênios, 7 elétrons. Gás nobre, 8 elétrons. Beleza? Então com isso a gente finaliza a nossa primeira vista da tabela periódica.